Boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, 29 de abril. Agora são 3 horas e 50 minutos. Iniciamos uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura, pela Rádio Educativa FM e também pela TV Câmara de Rio Preto. O secretário de Saúde de Rio Preto, Aldenis Borim, faz a partir de agora a atualização sobre os casos de coronavírus em Rio Preto. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos iniciar a nossa live procurando esclarecer melhor os telespectadores e a população em geral de alguns termos que nós usamos corriqueiramente que às vezes seja difícil de vocês entenderem. Uma delas a gente chama Covid-19. O que é Covid-19? Covid-19 é a mesma coisa do que coronavírus. Então, quando a gente fala Covid-19, nós estamos, na realidade, nos referindo a coronavírus, tá? Covid-19 é o vírus, coronavírus é o nome da doença, né, que a gente intitulou. Então, qualquer um dos dois quer dizer a mesma coisa. Sintoma gripal. O sintoma gripal, o que caracteriza um sintoma gripal? Primeiro que ele não é exclusivo, ele está presente em várias doenças que aparecem no ser humano. O coronavírus, como vocês estão vendo lá, é um deles que é a vedete do momento. Mas ele pode estar na influenza, tá certo? Que nós temos o H1N1 e temos outros tipos de influenza que pode dar o mesmo sintomas. Outros vírus de vias respiratórias menos agressivos também podem dar os mesmos sintomas que nós chamamos de síndrome gripal, também conhecida como resfriado, como gripe e assim por diante. Embora na linguagem médica isso possa ser diferente, mas popularmente significa a mesma coisa. A síndrome gripal, ela pode ser leve ou pode ser grave. O que é uma síndrome gripal leve? É aquela que se apresenta com coriza, tosse, ou febre, ou dor de garganta, ou pode ter perda de olfato, pode ter perda do paladar. Isso nós consideramos sintomas leves, então denominamos como síndrome gripal leve. E o que é a síndrome gripal grave? Ou também, quando vocês veem slides, algumas coisas, SRAG. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que aqueles sintomas leves que teve início, eles se agravaram. De que maneira? Principalmente através da falta de ar e da fadiga. Quando isso acontece, ela está se transformando numa síndrome gripal leve, que pode se curar espontaneamente ou evoluir para uma grave. Então, quando a gente fala síndrome gripal grave ou SRAG, nós estamos falando daquele paciente que está dispneico, com falta de ar e assim por diante. Outra coisa importante de nós frisarmos aqui, na realidade, são a diferença que existe entre alguns tipos de dosagem do ponto de vista técnico. Primeiramente, eu vou mostrar os pacientes testados para a Covid-19 com o protocolo do Ministério da Saúde. O que ele preconiza, o que ele fala para fazer? Ele fala o seguinte: nós devemos dosar apenas os pacientes em estado grave e profissionais da saúde, que é o que a gente vem apresentando até o momento. Todos os dias, quando a gente apresenta os dados, nós estamos apresentando segundo o protocolo do Ministério da Saúde, tá certo? Então, quando a gente for comparar nossos dados com outras cidades, nós sempre vamos comparar utilizando dados do Ministério da Saúde. E vocês vão entender daqui a pouco por que isso deve ser feito. Então, até hoje, nós temos 1.169 pacientes testados
segundo o protocolo do Ministério da Saúde. E desses 1.169, nós tivemos 1.082 descartados, ou seja, não eram Covid, o que representa 92,95% dos casos. E confirmados, nós tivemos 87 casos, o que corresponde a 7,9% de todos os casos. Nós tivemos 8 óbitos, que corresponde a 9,1% desses 97 que foram confirmados. Nós tivemos recuperados 49 pacientes, que corresponde a 56,3%. Nós tivemos internados em UTIs 15 doentes, que corresponde a 17,2% desses casos. Nós tivemos 14 em enfermaria, que corresponde a 16,1%. E de todos esses 47, um dado diferenciado aí, é o profissional da saúde, que nós tivemos 40 casos, que corresponde a 45,9% dos casos. Aí você fala, vem cá, mas 40% de profissionais da saúde não é muito? Vocês não vão esquecer que nós estamos dosando todos os profissionais de saúde com sintomas. E a população geral, só os casos graves. Lógico que se eu estou dosando mais gente da saúde, ele vai ter um número maior dentro dos 87. É muito fácil de entender. A outra coisa que a pessoa me pergunta às vezes, o que é notificação, o que é caso confirmado? Notificação é o seguinte, é um critério do Ministério da Saúde que nesse momento todos os pacientes com estado gripais devem ser notificados. Se ele vai ser Covid, se ele vai ser influenza, se ele vai ser outra doença, nós vamos saber mais tarde. Mas é fundamental que todos os estados gripais sejam notificados, que é inserido no site do Ministério da Saúde. Então, se você perguntar hoje para o Ministério da Saúde, quantos casos notificados tiveram Rio Preto hoje de estado gripal? Ele vai dizer que teve 2.896. Ou seja, aqueles que são testados, não são testados, grave, leve, todos são notificados. Nós só queríamos chamar a atenção que de ontem para hoje, vocês vão ver mais lá na frente, nós tivemos 20 casos novos de Covid. Vocês vão entender por que isso aconteceu de ontem para hoje, tá? Ali não dá para você saber, porque nós de 97 era 79, se eu não me engano, né? Aí entra um outro que é o projeto Sentinela, que não projeto Sentinela. O que é projeto Sentinela? É aquilo que São José do Rio Preto está fazendo além do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, além daqueles casos graves e profissionais da saúde. Nós, na realidade, estamos coletando, fizemos um projeto e estamos fazendo a coleta da amostra em estados gripais leves, que não é preconizado pelo Ministério da Saúde. E nós estamos coletando em todos os estados gripais? Não, entre 20% e 30% dos casos. Gostaria de lembrar que a saúde complementar, os convênios da cidade aderiram também e estão junto nesses projetos, tá? Qual que é o objetivo desse projeto? É aumentar o número de casos testados. Ou seja, quanto mais gente testada eu tiver, maior fidedigno será meu número para que eu possa me projetar no futuro do que possa estar acontecendo. Ou seja, testar a população além do protocolo, como eu disse, e o objetivo maior disso é prever e dar consistência às tomadas de decisões de acordo com o número de casos existentes semanalmente. Ou seja, cada semana nós fazemos o levantamento, vemos o comportamento da doença em Rio Preto e daí a gente pode tomar ações mais fiéis do que poderíamos.
Nesse projeto Sentinela, que começou segunda-feira passada, foram testados 186 pacientes. Foram descartados 167 e nós tivemos 19 casos positivos. Ou seja, 10,2% de todos que foram testados apresentaram positividade, que não seria, vamos dizer, inserido na nossa estatística. Por quê? Porque nós não estávamos testando esses pacientes. Esses pacientes estão aí e nós passamos a testá-lo. E gostaria também de lembrar que pela primeira vez ontem nós tivemos o primeiro caso positivo de uma criança de 2 anos, né, que teve sintomas dia 24 e que ontem saiu o resultado. Próximo. Agora nós vamos analisar aquele que é o projeto do Ministério da Saúde, mais o projeto Sentinela. Então, se nós somarmos esses dois, nós teremos, então, testado 1.355 casos. Nós descartamos 249 e hoje nós temos 106 casos, ou 7,9% dos 1.355 testados. Lembrar sempre que nesse número que você está vendo, 106, ele é fundamental para Rio Preto saber o que está acontecendo, mas ele vai diferir de outras cidades que não incluem o projeto Sentinela. Então, hoje, em São José do Rio Preto, nós podemos afirmar, nós temos 106 casos de coronavírus positivos pelo teste de PCR. Desses 106 casos, nós tivemos 8 óbitos, o que dá 7,5% dos casos. Nós tivemos 49 que são recuperados, que dá 46,2%. Nós tivemos 14,1 ou 15 casos internados em UTI, 13,2 internados em enfermaria, 40 continua sendo profissionais da saúde, e você vê que quando eu pego o Sentinela, o número, a porcentagem de profissionais de saúde começa a cair. Por quê? Porque eu estou testando mais gente da população. E os sentinelas, de todos os sentinelas que nós testamos, né, nós temos 18%, foram testados 19, que em relação a esses 106, que é esse total, dá 18% dos casos. Então, lembrar sempre o seguinte, nós não teríamos 18% a menos se nós não tivéssemos o Sentinela. Próximo. Bom, pessoal, agora chegou o momento que vocês devem ouvir com muita atenção. A primeira é que vocês estão vendo que o número de casos nossos estão aumentando. De ontem para hoje nós tivemos 20 casos. Tá certo? Nós vimos vindo 2, 3, 5, 4, 8. Aumentando a testagem, eu estou aumentando o número de pacientes. E esses pacientes, não é porque eu só aumentei a testagem, é porque eles existem, eles estão aí, eles estão transmitindo, eles são fundamentais. O que nós fazemos com todos os casos testados positivos? Todos os estados gripais são colocados em observação pela vigilância epidemiológica. E isolamento todos os positivos, além da monitoramento diário desses pacientes. Olha a nossa curva, pessoal. Olha como ela é de ascensão. Olha lá, no dia 19/3, nós estávamos lá embaixo. No dia 10 foi o primeiro caso, dia 12, desculpe, foi o primeiro caso. Nós estamos com 106 casos, ou seja, muita gente fala, não, está tranquilo, não, tá bom. Olha a nossa curva está em ascensão, então não é hora de abaixar a guarda, nós podemos abaixar a guarda a hora que essa curva estiver num platô ou na descendente. Enquanto ela estiver subindo, nós podemos transmitir muitos casos ainda. Bom, dos casos internados, como eu falei lá atrás, são 49 casos internados, não é isso? 31
desse tempo todo, ficaram em enfermaria. Ou desculpe, foi um dado lá em cima, já está bem explícito, né? 28/4. Hoje, ontem, né? Nós temos 49 suspeitos internados, sendo que 31 estão em enfermaria, 18 em UTI. Sendo que desses que estão em UTI, 10 estão em respiradouros, ou seja, 10 são pacientes graves que estão precisando de ventilação mecânica para sobreviver. Uma coisa importante também da gente ver a evolução dos casos em São José do Rio Preto, você cata no dia 12 que nós tivemos nosso primeiro caso. Depois de 14 dias do primeiro caso, nós tivemos o primeiro caso comunitário, que foi o 8º caso detectado e testado em Rio Preto. Ou seja, 15 dias após o primeiro caso, nós tivemos o primeiro caso que nós não identificamos como sendo importado, ou de outra cidade ou de outro país. Depois de 15 dias desse 8º caso, que começou a transmissão comunitária, nós atingimos o 50º caso, ou seja, 50 casos. Passado 18 dias, nós fomos para 100 casos. Como vocês veem, gente, do primeiro para o 8º, gastamos 15 dias. Depois gastamos do 8º para o caso número 50, que são mais 42, 15 dias. Olha como a coisa vai fechando. Depois de 50 para 100, são mais 50 casos, gastamos 18 dias. Ou seja, nós estamos numa evolução que ela não é desesperadora, porém é uma evolução esperada, e quanto mais casos tiver, mais casos nós teremos e mais rapidez de contaminação nós teremos. Pessoal, nós fizemos um desenho aí muito importante. Se der para chegar bem perto dessa câmera, o máximo possível para as pessoas poderem entender, aí. Esse desenho mostra aquele indivíduo lá no centro, esse indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo aqui, ó, aqui no centro. Esse indivíduo, o potencial de transmissão dele é para 3 indivíduos. Tá certo? Então, esse indivíduo vai poder transmite em média para 3 indivíduos. Esse indivíduo que ele transmitiu, ele vai transmitir para mais 3. Esse aqui, para mais 3. Esse aqui, para mais 3. Então, a coisa cada um vai transmitindo para 3. Ou seja, um indivíduo, ele é capaz de transmitir sem isolamento, no mínimo para 36 pessoas. Por quê? Porque quando ele transmite para um, é mais 3. Aquele cada um daqueles 3 é mais 3. E assim vai, e vai transmitindo. Então, isso é fundamental. Pensa bem. Um indivíduo gerou todo esse número de pacientes. O próximo, por favor. Mas se ele tiver um isolamento moderado, ou seja, ele conseguiu pelo menos evitar a transmissão para uma pessoa dos 3, nós teremos toda essa cadeia aqui que está em azul sem transmissão. Ou seja, ele poupou no mínimo 12 pessoas de ter coronavírus. Daí eu volto a perguntar, posso afirmar para vocês, é fundamental o isolamento. É fundamental. Porque cada um que você transmite é para 3, depois mais 3, depois mais 3. Olha lá, só uma pessoa apenas que ele não transmitiu, ele poupou 12 pessoas da transmissão. Se ele ficou no isolamento adequado, vamos dizer, melhor, foi para 24. Em isolamento total, ele não transmitiu para 36 pessoas, que também isso vai sendo multiplicado.
Então, isso que nós gostaríamos de dizer. Os números de casos em São José do Rio Preto estão aumentando. O isolamento que nós parabenizamos a semana passada, estamos detectando um aumento da movimentação de pessoas na cidade, tá certo? E isso não é bom, principalmente nesse momento de aumento de casos. Isso é péssimo. Então, volto a afirmar, fiquem em casa, saiam só se necessário. Nós vamos ter um final de semana pela frente, um final de semana prolongado. Nós temos visto pessoas em parques, fazendo churrasco. Nós vimos movimentos aumentando. Pessoal, não é o momento disso acontecer. Não é o momento disso acontecer, porque se isso acontecer, terá que fechar mais do que está. Então, por favor, fiquem em casa, só saiam com necessidade e segurem os seus idosos, quanto mais guardados, melhor. Muito obrigado. Secretário, nós vamos agora para as perguntas enviadas pelos veículos de comunicação de Rio Preto. Essas duas perguntas, na verdade, o senhor já passou por esses assuntos durante a apresentação, mas é sempre bom reforçar. O Marco César, da TV Record, pergunta em relação ao projeto Sentinela, quem é que escolhe e quais são os critérios para a escolha das pessoas que são testadas? Olha, nós montamos um protocolo. Esse protocolo vai desde as faixas etárias. Por exemplo, nós estamos colhendo entre 20% e 30% dos pacientes com síndrome gripais leve. Nós colhemos X na faixa etária até 10 anos, X na de 20, 30, até acima de 80. Então, eles são divididos e escolhidos de acordo com a sua faixa etária, é um dos cortes. Segundo corte, que ele apresente pelo menos 2 daqueles sintomas que nós colocamos como sintomas leves. Ou coriza e tosse, ou coriza e febre, ou tosse e febre, ou perda do paladar, ou perda do olfato e febre. Ele precisa ter 2 daqueles sintomas para ser escolhido. Tá? E outra, procurar uma unidade de saúde ou o 0800. No 0800 também estão sendo encaminhados para testagem se ele se enquadra em determinada faixa de idade. Ele pergunta também, complementando, na verdade, essa pergunta, qual é a orientação para essas pessoas que têm a confirmação do coronavírus pelo projeto Sentinela e se elas têm também que ficar em isolamento, mesmo não tendo sintomas? Bom, essas pessoas que são coronavírus positivo, elas já vão ser monitoradas, seja ela pelo projeto Sentinela, seja ela pelo projeto do Ministério da Saúde, elas vão ser monitoradas pela vigilância sanitária, exclusivamente. E vai receber telefonemas, visitas, agravamentos, e eles vão estar em cima o tempo todo. E permanecer o máximo possível. O máximo possível, não. Tem que ficar isolados. Isolados. Não dividir nenhum tipo de utensílio, não dividir nada. Essa pessoa tem que estar em isolamento completo. Ela não pode ter um isolamento que alguém tenha tato, que vai conversar, não. Essa pessoa tem que ficar em isolamento o máximo possível. É por pouco tempo, embora para ele seja muito, são 14 dias, mas fundamentais para ele não transmitir para um familiar, para um parente, para um amigo. Essa é a primeira coisa. Então, não importa se ele seja sentinela ou não, ele tem que ficar em isolamento. E segundo, mesmo sem sintomas, não. Nós não fazemos testes ainda em pessoas sem sintomas. Ele tem que ter 2 dos sintomas leves, tá? Então, ele tem que ter um estado gripal leve com 2, pelo menos, sintomas. Eu acho que esses números deixam claro que o vírus está circulando, né? O vírus está circulando e a gente percebe que ele circula cada dia mais. Lembrarmos que nós temos repetidos em todas as lives, nós ainda não atingimos o nosso pico. Nós estamos em ascensão. Então, esse vírus está circulando e está circulando bem, como vocês viram de ontem para hoje. Tá certo. Com esse importante esclarecimento do secretário de Saúde, Aldênis Porim,
nós encerramos a transmissão que foi feita pelas redes sociais da Prefeitura, pela TV Câmara e também pela Rádio Educativa FM. Lembrando que esse vídeo ficará disponível em alta resolução no canal do YouTube da Prefeitura de Rio Preto, também na página especial criada no portal da Prefeitura para esclarecimentos sobre o coronavírus. Uma ótima tarde a todos.